Se você acredita que o Bitcoin vai continuar subindo e você quer saber, cara, será que é o momento de comprar ou não? Aproveite momentos de queda, né? Então, tome cuidado, porque o Bitcoin pode ter correções, né? Cara, vai ter correções ao longo do tempo, como sempre teve, como qualquer ativo tem, né? Só que lembre que o Bitcoin é muito volátil. Pô, o Bitcoin subiu quase 40% nos 8 primeiros dias de janeiro e ao longo do mês de janeiro caiu mais de 30%. Então, primeiro ponto, cara, conhecimento. Busque mais conhecimento sobre o Bitcoin. Não compre só pelo hype, compre pelo entendimento sobre a tecnologia, sobre o propósito, o que está por trás do Bitcoin, por que ele foi criado, por que ele existe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live. Nessa live vou falar sobre Bitcoin, o que está acontecendo no mercado. O Bitcoin hoje, né, bateu o recorde desde ontem, está subindo bastante. E por que está subindo? Qual é a perspectiva, né? Hoje eu recebi muitas perguntas de amigos e pessoas próximas a mim perguntando o que eu acho. E aí eu resolvi fazer essa live aqui para responder essa pergunta. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lacerda e o tema de hoje é Bitcoin batendo recordes e agora. Uma coisa que eu sempre falo é que Bitcoin é um assunto novo e para você começar a investir em Bitcoin, você deve antes entender mais, né? Entender mais sobre o que é a tecnologia, como funciona, para que serve, qual foi a sua origem. E aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso. Você pode pesquisar também os meus vídeos mais antigos, mas o fato é esse. Tome suas próprias decisões baseado nas suas próprias conclusões, fechado? Então, só um contexto, né? O que está acontecendo nos últimos dias? Por que o Bitcoin subiu bastante ontem e hoje, principalmente, né? Vou até mostrar o gráfico aqui para você que talvez não esteja acompanhando de perto, poder visualizar o que está acontecendo. Esse é o gráfico do Bitcoin em dólar, né? Então, aqui estou pegando desde 2020, né? Mais de 2020 até hoje. O Bitcoin vem lá desde março, na verdade, quando teve lá o crash de março, né, que praticamente todos os mercados do mundo caíram, bolsas, ouro, prata, Bitcoin, enfim, tudo caiu. E o Bitcoin chegou no fundo em 2020 de 3.850 dólares. Então, na cotação atual, de agora em tempo real, em 46.467 dólares, é cerca de 12 vezes a cotação do fundo de março de 2020. Então, desde que fez aquele fundo lá, que foi essa queda aqui, justamente, nesse pavio aqui embaixo, o Bitcoin vem no movimento de alta, né? E agora em 2021, agora em janeiro, né, no começo do ano, o Bitcoin fechou o ano de 2020 ali em cerca de 28 mil dólares aproximadamente, né? Aqui, ó, vamos olhar certinho aqui, fechamento foi 28.992. Aqui na cotação da Bitstamp, né, para quem não sabe, enfim, existem várias exchanges no mundo inteiro que negociam Bitcoin, então cada uma tem a sua cotação, mas é óbvio que a maioria delas, né, as principais, elas têm o preço muito próximo uma da outra, porque senão abre oportunidade de arbitragem. Se numa exchange o Bitcoin está, vamos levar para o extremo, tá? Sei lá, 20 mil dólares, e na outra está 30 mil dólares, os investidores facilmente podem comprar em uma 20 mil e vender na outra 30 mil, porque é o mesmo Bitcoin, não tem nenhuma diferença de um Bitcoin negociado sei lá, na Bitstamp ou na Binance, por exemplo. É o mesmo Bitcoin. Então, como existe essa oportunidade de arbitragem, existem robôs no mundo inteiro operando e aí isso faz com que a cotação seja próxima uma da outra, independente da exchange. Aqui eu estou pegando pelo gráfico da Bitstamp, pelos preços da Bitstamp, tá? Então, no final do ano de 2020, fechou em torno de 28 mil dólares, 28.900, e aí bateu no topo de 42 mil. Então,
só no comecinho de janeiro, nos primeiros dias do ano, o Bitcoin saiu de quase 29 mil para 42 mil, e aí começou no movimento de correção, né? Em que foi ali, ó, no dia 8 de janeiro até, vamos dizer que foi até o dia 27 de janeiro. Então, boa parte do mês de janeiro, o Bitcoin ficou no movimento de correção desse movimento de alta, né? Caindo. E essa correção foi um pouco mais de 30%, 31%, tá? Do topo aqui de 42 mil para o fundo aqui, vamos pegar esse fundo aqui de 28.800, tá? Então, depois que fez esse movimento de correção, o Bitcoin voltou a subir e ontem ele rompeu o topo histórico anterior de 42 mil dólares. Agora já está mais próximo do novo topo histórico de 46.500 agora, mas o topo histórico é a máxima de hoje, que foi 48.216 dólares aqui na cotação da Bitstamp. Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu ontem para o Bitcoin dar essa porrada? O Bitcoin subiu quase 20%, 19,45%. O que aconteceu para dar essa porrada toda, né? Só antes de falar isso, mostrar também aqui o gráfico em reais, porque também bateu recorde. Ó, em reais, o Bitcoin chegou na marca histórica de 250 mil reais. O topo, na verdade, foi 254.999. Agora está 250.500. Então, também um preço assim inimaginável há um ano atrás. O que causou todo esse movimento aí no Bitcoin, né? Bom, basicamente a notícia que desencadeou essa alta aí de ontem e essa continuação de hoje é que o Elon Musk, né, o CEO da Tesla, o dono da Tesla, ele declarou que a empresa Tesla comprou 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin para colocar no caixa, né? E esse é um movimento que tem acontecido muito aí desde 2020 até hoje. Muitas empresas de capital aberto, empresas conhecidas, e muitas delas empresas que nem fazem parte do mercado do Bitcoin, né? Não são exchanges, nem fundos de investimentos em Bitcoin, ou nada relacionado ao mercado do Bitcoin, mas empresas que resolveram comprar parte do seu caixa em Bitcoin como estratégia de proteção, como estratégia de hedge contra uma crise, contra uma maior crise possível à frente, né? Então, basicamente, o que vem acontecendo é que desde a crise de 2020, desde que estourou lá a crise em março de 2020, o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, e todos os bancos centrais do mundo, praticamente os principais bancos centrais do mundo, imprimiram um caminhão de dinheiro, de moedas fiduciárias, destruindo mais ainda poder de compra, né, ou a expectativa de poder de compra futuro dessas moedas fiduciárias. E eu estou falando do dólar, do euro, do ien, Então, ou seja, parece que as pessoas finalmente se deram conta, né, ou reforçaram a ideia de que a moeda fiduciária, as moedas estatais, que são controladas por bancos centrais ou governos, a cada década, cada ano que passa, elas perdem cada vez mais o seu poder de compra, elas perdem cada vez mais valor. A cada nova crise, os bancos centrais imprimem mais dinheiro para estancar o efeito daquela crise, tentar segurar os mercados. E o ritmo disso, né, o ritmo dessa expansão monetária em 2020 foi um ritmo assim nunca visto antes na história da humanidade, talvez, né? Então, as expectativas de inflação se deterioraram no mundo inteiro, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e as grandes empresas começaram a ver o Bitcoin como uma reserva de valor em ascensão, né? Como uma alternativa a esse sistema financeiro que, enfim, parece que não tem saída, né? Os bancos centrais eles começaram em 2008, né? Depois de 2008, com
política de quantitative easing, né? Quantitative easing basicamente é expansão monetária, basicamente é o Banco Central apertar um botão, criar mais não sei quantos bilhões de dólares do nada, ou trilhões, como foi o caso, e fazer isso para estancar o sangramento da economia, né? O fato é que quanto menos escasso se torna as moedas fiduciárias, né, o dólar, o real, o euro, ou qualquer outra moeda fiduciária, quanto menos escasso ela se torna, né, quanto maior é a inflação que os bancos centrais causam nessa moeda, menor é o valor dela ao longo do tempo, menor é o poder de compra dela ao longo do tempo, né? E eu já falei muito disso aqui no canal, né? O dólar, que é o dólar desde que o Fed foi criado em 1913 até hoje, perdeu mais de 96% do seu poder de compra. E a gente está comparando, então, a gente e os CEOs dessas empresas que compraram Bitcoin para colocar no seu caixa como uma estratégia de hedge, estão comparando o Bitcoin, que é uma moeda escassa, com o dólar ou o euro, por exemplo, que são moedas que não são escassas, né? Cada vez menos escassas. Esse é o fato que vem acontecendo, né? Todas as vezes na história da humanidade em que o governo inflacionou a oferta monetária, deu problema em algum momento, né? Então, tem um vídeo que eu fiz há bastante tempo, talvez mais de um ano aqui no canal, no YouTube, que é sobre a queda, o verdadeiro motivo da queda do Império Romano. E o fato é que o denário, que era a principal, talvez a moeda que durou mais tempo, né, com esse nome ao longo do Império Romano, ela começou lá no início com 98% de teor de prata, e no final do Império Romano, a moeda da época, que já não era nem mais o denário, né? Esse negócio que a gente passou aqui no Brasil na década de 80, de a moeda mudar de nome o tempo todo, cortar zero, etc. Não é uma coisa nova, isso aconteceu há quase 2.000 anos atrás. E a moeda no final do Império Romano, que nem era mais o denário, era o rublo, já estava com 0,4% de teor de prata. Ou seja, saiu de 98% no denário para 0,4%. O que é isso? Expansão monetária, expansão da base monetária, inflação. Os caras pegavam as moedas de prata, derretiam, lá tinham, vamos supor, 100 moedas de prata, com 98% de prata, praticamente tudo prata. Esses 2% certamente era só algum metal ali para fazer liga. Derretiam aquelas 100 moedas e com essas 100 eles fizeram 1.000, 10.000 moedas, né? Só que isso gera inflação, isso gera perda do poder de compra, né? Inflação de preços também, né? Então, toda vez que isso foi feito na história da humanidade, deu merda no final. Será que os CEOs dessas grandes empresas estão imaginando que pode acontecer um colapso desse tipo? Eu acredito que talvez sim, pode ser que esse seja um dos motivos, né? A gente não consegue imaginar quando que vai acontecer, em que momento vai acontecer, mas eu acho que na atual conjuntura não é nem mais o se vai acontecer, mas o quando vai acontecer. Então, até um tempo atrás, até pouco tempo atrás, era mais era mais costume das empresas, né, comprarem, colocarem, alocarem o caixa das suas empresas, né, o caixa da empresa, em renda fixa, né, em títulos de renda fixa, em geral, títulos AAA, né, se forem títulos privados de grandes bancos, grandes instituições que fossem considerados AAA, bons pagadores, ou títulos públicos, né, bonds, títulos públicos americanos, etc. Só que, principalmente agora, depois de 2020, aconteceu esse movimento, né, de alocar em Bitcoin. E antes do Bitcoin, claro, tem o ouro como reserva de valor milenar, já é considerado reserva de valor há muito tempo. Mas o que acontece é que começou a ter também uma concorrência o ouro, ele era praticamente sozinho como reserva de valor. Tem a prata também e tal, mas o ouro era o rei, né, digamos assim, e começou a haver uma concorrência entre ouro e Bitcoin. O que acontece, né? Por que começou também
a ter essa concorrência. Na década de 30, logo depois da crise de 29, em 1933, para tentar reestruturar ali a dívida pública e etc., o governo americano, o Roosevelt, na época, ele declarou que era um crime as pessoas, os americanos, terem a posse de ouro. Ou seja, ele obrigou os americanos, empresas e pessoas físicas, a venderem o ouro para o governo. Tá? Se você tinha ouro em casa, você foi, ou ouro físico, ou certificado de ouro, qualquer coisa do tipo, você foi obrigado pelo governo na época a vender o ouro para o governo a um preço fixo lá de era aproximadamente $20 por onça Troy, tá? Então, certamente era um preço abaixo do que seria o justo, né? E claro que você poderia ou não vender o seu ouro, né? Mas se você fosse pego, poderia ser preso e pagar uma multa absurda. Então era crime, né? Agora com Bitcoin isso é mais difícil de se fazer, né? Tiveram algumas notícias que correram aí nos últimos dias de um cara que teve alguns bitcoins apreendidos. Eu nem sei qual foi o crime que o cara cometeu, se foi algum crime legítimo mesmo e tal, mas o governo da Alemanha apreendeu alguns bitcoins desse cara, só que não estava conseguindo movimentar os bitcoins porque o cara simplesmente não falou qual era a senha, né? O cara pode ter dito que ele esqueceu a senha, que ele perdeu e tal, perdeu o backup da carteira de Bitcoin, da wallet, né? E se ele não passar essas informações, o governo simplesmente não consegue de jeito nenhum colocar a mão nesses bitcoins. Então, o Bitcoin tem essa vantagem de ser mais inconfiscável do que o ouro, né? Essa é a principal vantagem aí, em termos de comparando, considerando o Bitcoin como reserva de valor e comparando com o ouro, né? Essa é a principal vantagem do Bitcoin. Então, provavelmente, esses CEOs, essas grandes empresas, estejam enxergando essas características, né, essas qualidades. O reflexo do que aconteceu em 2020, né, depois da crise, isso impactou também no dólar, né? Então, esse gráfico aqui é do DXY, que é o índice dólar, o Dollar Index, né? Seria um índice que mede o valor do dólar com relação a uma cesta de moedas. E, basicamente, quando esse índice está mais alto, significa que o dólar está mais forte diante dessas outras moedas, e quando esse índice está mais fraco, ele vai caindo, significa que o dólar está mais fraco diante dessa cesta de moedas. E esse é o reflexo aqui, ó. Estou pegando. Isso aqui é o começo de 2020, né? Vinha subindo, depois caiu. Isso aqui foi o estresse ali de março, né? Houve uma alta do dólar nesse momento, mas logo em seguida, olha o que aconteceu com o dólar index. Saiu aqui do patamar de 103 para 90 atualmente. E aí, mais recentemente, após a eleição do Biden, ele declarou vários pacotes de estímulos, pacotes trilionários, que significam, no final das contas, mais impressão de dinheiro, né, mais dívida e um dólar mais fraco, um dólar menos escasso. Eu gosto sempre de explicar essa situação com relação a esse indicador de escassez, né? Se algo é mais escasso, se eu tenho, sei lá, o ouro, por exemplo, o ouro é mais escasso do que a prata. Então, o ouro vale mais do que a prata, porque existe mais prata no mundo do que ouro, né? Então, quanto mais escasso é um produto, um bem, um ativo, sei lá, um minério, qualquer coisa, ou uma criptomoeda, quanto mais escasso aquilo é, mais valioso aquilo tende a ser, né? Então, isso mostra aqui o reflexo do enfraquecimento, né? O reflexo da expansão monetária que o Fed fez ao longo de 2020. Então, o que acontece? Quando a gente olha para o ouro, o ouro é uma reserva de valor milenar, o ouro é considerado como dinheiro, como moeda, há alguns milhares de anos, né? Existem relatos de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, quando
foram cunhadas as primeiras moedas de ouro e tal. Então, assim, o ouro é uma reserva de valor milenar. Isso é indiscutível. Agora, se a gente fosse elencar o risco do ouro, seria aquilo que eu falei, né? O risco de confisco. Porque se você tem, por exemplo, ouro como certificados ou ouro com títulos que representam um depósito em ouro, isso é mais fácil de confiscar do que o ouro que está na sua casa, por exemplo. Mas sob ameaça, né? Se os governos ou algum governo fizer a mesma coisa que o governo americano fez em 1933, num caso extremo, né, que é uma coisa que a gente não pode descartar, a gente não pode descartar nenhum risco, mas se isso acontecer, significa que o risco do ouro é esse, é o risco do confisco. Então, o Bitcoin, ele cobre esse risco do confisco, né? Como eu já falei algumas vezes em vídeos meus aqui, lives, etc., a gente sempre tem que buscar, né, com uma exposição antifrágil, uma estratégia de exposição antifrágil, a gente montar o hedge do hedge, né? Então, o que é o hedge do hedge? Se eu tenho um determinado investimento, todo investimento ele tem um risco, né? Então, diante daquele risco que aquele investimento tem, quais são outras estratégias ou outras alocações que eu posso fazer para cobrir aquele risco? Se eu tenho uma posição em ouro, qual que é a estratégia, qual que é o outro investimento, qual é o outro ativo que eu posso ter na minha carteira para cobrir o risco do ouro, que seria, no caso aqui, o risco do confisco, né, dentro dessa explicação que eu estou dando. Então, poderia ser o Bitcoin, por exemplo, né, que tem um risco muito menor de confisco do que o ouro. Então, esse seria o hedge do hedge. E provavelmente é isso que essas empresas estão olhando, né? Ou talvez não só isso, mas claro que o potencial de upside que o Bitcoin tem, né? O ouro ele é escasso, mas ele tem até hoje uma certa inflação, né? A gente pode aqui inflação no sentido original do termo, de expansão da base monetária. Então, o que seria a base monetária do ouro? Seria todo o ouro que já foi minerado, o ouro que já está sob o solo, como se chama. E a inflação seria o ouro minerado anualmente dividido por esse ouro, por essa base de ouro, pelo estoque de ouro que existe no mundo que já foi minerado. E essa inflação do ouro, hoje em dia, é em torno de 1,5% ao ano. Tá? Agora, no caso do Bitcoin, a gente já conhece qual é a inflação do Bitcoin. A gente já conhece qual é a oferta monetária máxima do Bitcoin, que são 21 milhões de unidades, e não vai passar disso. Então, se a gente já conhece qual é a oferta, se a demanda aumenta, é natural que o preço aumente. Então, esse movimento de empresas quererem alocar pelo menos uma parte, nem que seja 1% do seu caixa, ou até menos do que isso, em Bitcoin, esse movimento começou com uma empresa chamada MicroStrategy, né? Enfim, essa empresa que começou com esse movimento, né? Uma empresa com capital aberto na bolsa, uma empresa que não atua no mercado do Bitcoin diretamente, uma empresa de software, etc., mas que não atua no mercado do Bitcoin. E, em seguida, vieram outras empresas. Tem várias empresas hoje em dia que muitas delas não atuam no mercado do Bitcoin, mas elas resolveram alocar parte do seu caixa em Bitcoin como estratégia de proteção. Então, por exemplo, tem a Square, que é uma carteira digital do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, que também alocou parte do seu caixa em Bitcoin. O PayPal, que não necessariamente alocou parte do caixa em Bitcoin, mas indiretamente sim, mas eles abriram, né, a plataforma para os clientes americanos em 2020 terem acesso ao Bitcoin através do PayPal, né? E é uma plataforma que tem mais de 340 milhões de clientes e mais de 20 milhões de estabelecimentos linkados ao PayPal, né? Que aceitam o PayPal como meio de pagamento.
né? Então, você vê que junto a... É um grande movimento de adesão, na verdade. Não é só as empresas que estão alocando caixa em Bitcoin, mas também, junto com elas, trazendo os seus clientes, como o caso do PayPal, ou até como o caso da Tesla agora, mais recentemente, né? Além de ter comprado 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, o Elon Musk declarou, né? A Tesla declarou que também pretende em breve aceitar Bitcoin nos seus produtos e serviços. Então, daqui a pouco é provável que as pessoas possam comprar carros da Tesla em Bitcoin, né? Pagando com Bitcoin. Então, ou seja, a Tesla está entrando no mercado, colocando Bitcoin no seu caixa, mas ao mesmo tempo está trazendo os seus clientes, né? Enfim, está trazendo seus clientes juntos com ela, aumentando a adesão. Quando uma empresa entra no mercado, isso é interessante de se observar, né? Quando uma empresa entra no mercado do Bitcoin, adere ao Bitcoin, ela pode ser que ela traga consigo a sua base de clientes, né? Então, esse, no final das contas, é um grande movimento de aumento da adesão ao Bitcoin, ao ecossistema do Bitcoin. E, claro, que as outras criptomoedas, pelo menos as principais criptomoedas, entram também nesse processo aí na rebarba, né? Então, uma outra, uma outra empresa importante também nesse movimento é a Grayscale, né? O que é a Grayscale? A Grayscale é uma empresa que ela basicamente é uma porta de entrada aos investidores institucionais para o Bitcoin. Porque o que acontece? Até há pouco tempo atrás, muitas empresas, por mais que elas tivessem interesse em comprar Bitcoins ou em oferecer Bitcoins para os seus clientes ou entrar no mundo do Bitcoin, um problema que elas enfrentavam era o problema da custódia. Porque, por exemplo, se eu tenho um fundo de investimentos, que eu tenho lá ações e títulos públicos e opções, enfim, eu tenho os ativos comuns que são negociados no mercado financeiro tradicional, no meu fundo de investimentos, esses ativos, eles não estão guardados no meu cofre, na minha gaveta, lá no meu escritório. Eles estão guardados, por exemplo, aqui no caso brasileiro, eles são custodiados pela bolsa, né? Hoje em dia, antigamente tinha a CETIP e tal, enfim, hoje em dia a B3, né? A Bolsa Brasil Balcão, ela também faz parte ali do sistema de custódia. Então, enfim, as ações elas estão custodiadas pela bolsa, no seu nome. Se você compra ações, está no seu nome, mas você não precisa se preocupar em guardar aquelas ações, porque elas estão lá registradas no seu nome já pela bolsa. Só que o Bitcoin não funciona dessa forma. Você até pode comprar Bitcoin e largar lá na exchange. Só que isso não é uma boa estratégia, não é uma estratégia muito confiável, porque a exchange, você tem que confiar na capacidade da exchange de guardar os seus bitcoins, etc. A exchange é um ponto de ataque, já tiveram exchange que sofreram ataques e perderam os bitcoins, e aí não tem como recuperar, etc. Então, ou seja, quando você compra Bitcoin, no final das contas, você que tem que se responsabilizar pela custódia. É como se você comprasse, sei lá, ouro físico e guardasse num cofre em casa, né? Você que é o responsável pela custódia. Se acontecer alguma coisa, você perder aquele cofre, você perdeu o ouro, né? Não tem para quem chorar. Os investidores institucionais, fundos de investimentos, empresas de investimentos e coisas do tipo, elas tinham esse problema. Pô, eu até quero comprar, mas eu não tenho como porque eu não vou me responsabilizar pela custódia. Tinha uma questão regulatória também que não tinha uma definição sobre isso e tal. E aí a Grayscale é uma empresa que ela tem fundos de investimentos, né? Ela criou fundos em que ela compra Bitcoin ou outras criptomoedas, ali, dependendo do fundo, e ela dá acesso ao Bitcoin para os institucionais através desse fundo, né? Então, um grande investidor institucional ou um grande fundo de investimento, um hedge fund, alguma coisa do tipo,
que queira estar exposto ao Bitcoin, ele pode comprar cotas do fundo de Bitcoin lá da Grayscale e ficar exposto indiretamente, mas é praticamente a mesma coisa, né? E ele não precisa se responsabilizar pela custódia, porque na sua carteira ele tem cotas do fundo da Grayscale. A Grayscale, basicamente, se você olha para o volume de negociações, né, para a quantidade de bitcoins que a Grayscale compra e tem nas suas carteiras, nos seus fundos, na verdade, a gente pode usar essas informações da Grayscale como uma proxy, né, como uma aproximação para o volume de entrada de investidores institucionais no mundo do Bitcoin. Então, por exemplo, dá uma olhada só nesse gráfico aqui. Ó, esse gráfico aqui, ele mostra o total, essas barras azuis aqui na vertical, elas mostram o total de bitcoins que estão sob custódia da Grayscale, né? Então, a linha amarela aqui é o preço do Bitcoin e as barras azuis é o total de holding aqui. Então, basicamente, a última barra aqui está chegando perto de 650 mil bitcoins. No dia 8 de junho, tinham cerca de 364 mil bitcoins. Então, quase dobrou aqui a quantidade de bitcoins que a Grayscale comprou para colocar nos seus fundos e dar acesso através dos fundos aos institucionais. Então, ou seja, isso aqui a gente pode tomar como uma medida da entrada de investidores institucionais no mercado, né? Basicamente, só em janeiro agora desse ano, de 2021, a Grayscale comprou 42 mil bitcoins. Só para vocês terem uma ideia, esse volume de 42 mil bitcoins é equivalente a 150% da oferta de bitcoins no período, né? O que significa isso? Existem, hoje em dia, quase um pouco mais de 18,5 milhões de bitcoins em circulação, que já foram minerados, né? E hoje em dia, todos os dias, os mineradores de Bitcoin, eles criam cerca de 900 novos Bitcoins por dia. Porque, para quem não sabe, como é que funciona, né? Cada bloco de Bitcoin que é minerado a cada 10 minutos gera uma remuneração de 6,25 Bitcoins por cada bloco minerado, né? Que é a remuneração dos mineradores. E isso vai acontecendo, né? Tem os halvings, etc. Não vou também entrar muito nisso, mas essa é a regra de oferta do Bitcoin, que lá, em algum momento, vai chegar nos 21 milhões de novos Bitcoins minerados. Então, a oferta de Bitcoins quer dizer, a demanda, a quantidade de bitcoins que a Grayscale comprou em janeiro foi 150% dessa oferta de novos bitcoins que foram criados ao longo do mês inteiro de janeiro. Então, isso significa que a demanda está muito maior do que a oferta e aí, naturalmente, o preço sobe. Só mais um dado interessante também é que esse volume de quase 650 mil bitcoins que a Grayscale tem sob custódia é cerca de 3,5% da base monetária atual do Bitcoin, que é 18,6 milhões de bitcoins aproximadamente. Então, cara, é muita coisa. Os caras têm muito Bitcoin sob custódia. E, de novo, isso significa entrada de novos investidores institucionais nesse mercado. O que determina, né, o preço de uma moeda? Basicamente, o que determina o preço de qualquer coisa, né, a cotação de qualquer coisa, é oferta e demanda, né? Se, por exemplo, eu falei que o dólar ele aumentou muito a sua oferta nos últimos 10 anos, no último ano, nos últimos 10 anos, e se a gente olhar desde que o Fed existe, nos últimos cento e poucos anos. Só que o dólar ainda existe, ainda tem algum valor
ainda é considerado, por enquanto, como moeda de reserva global, né? De reserva, entre aspas. Mas, enfim, o dólar ainda tem algum valor porque a demanda é muito alta ainda, porque a maior parte do comércio internacional hoje em dia é em dólar, os contratos, a maior parte dos contratos hoje em dia no mundo são em dólar. Então, o dólar uma, uma demanda muito alta. Né? Tanto que aqui, olha, em março, esse saldo que o dólar deu aqui, né, olhando pelo índice dólar, em março, é basicamente por esse motivo, né? Quando tem, até então, quando acontece uma crise, um evento em que existe uma necessidade de liquidez, significa que as pessoas estão demandando mais dólares, né? O mercado financeiro no mundo hoje, a maior parte é em dólar. Então, quando um grande fundo precisa, ele tem uma chamada de margem, ou ele precisa cobrir uma determinada posição ali num momento de falta de liquidez, ele precisa de dólar. Então, nesse momento aqui, aconteceu justamente isso, né? Ou seja, o dólar ainda tem algum valor hoje no mundo porque a demanda dele ainda é bastante alta, né? Voltando, né, ao conceito original, é que qualquer coisa no mundo econômico, o preço de qualquer coisa é determinado por oferta e demanda. O Bitcoin tem subido tanto nos últimos meses, nesse ano também, inclusive, justamente por isso. Uma demanda gigante que vem acontecendo diante de uma oferta limitada. Só que é importante também, nesse momento, né, como eu falei no começo dessa live, muitas pessoas nos últimos dias, hoje, algumas pessoas vieram me perguntar: pô, e agora? O Bitcoin subiu muito, será que vale a pena comprar e etc. É natural que qualquer coisa também, qualquer ativo que suba muito forte durante um curto período de tempo, é natural que aconteçam correções. E essas correções servem até para dar uma base mais sólida para continuar subindo. Não significa o fim de um ciclo de alta. Só que a gente pode observar aqui alguns dados que ajudam a gente a identificar se estamos mais próximos ou mais longe de acontecerem correções. Deixa eu só mostrar aqui uma outra coisa no gráfico do Bitcoin. Né? O que acontece, né? O Bitcoin fechou, como eu disse, lá em 28.900 dólares em 2020 e chegou no topo de 42 mil aqui no topo de janeiro, né? Esse movimento de alta aqui foi maior, mais de 30% de alta, né? Fazendo a conta aqui de cabeça, mas foi mais de 30% de alta em poucos dias. O pico aqui foi no dia 8 de janeiro. Em 8 dias, o Bitcoin subiu mais de 30%, quase 40% de alta. E aí, olha o que aconteceu. Essa queda, esse movimento de queda, de correção aqui todo, ele foi de mais de 30%. Então, foi um movimento de correção considerável. Tá? Mais de 30% é bastante coisa. Né? Então, uma correção que também, de certa forma, já aconteceu, né? Uma correção. Só que aí voltou a subir de novo. Né? E aí, a gente pode olhar aqui para alguns indicadores. A gente não consegue acertar, cravar uma data. Tá? Isso é impossível de se fazer. Pô, o Bitcoin vai começar a cair na terça-feira de carnaval. Cara, isso não tem como falar. Tá? A gente consegue identificar qual é a probabilidade, se está aumentando ou diminuindo a probabilidade de ter uma correção. Né? Então, por exemplo, esse indicador aqui, que é o MVRV, é o Market Value Realized Value. O que significa isso? Essa linha azul aqui é o market cap do Bitcoin, a capitalização de mercado do Bitcoin. Né? É, e essa linha amarela é o Realized Cap, Realized Value do Bitcoin. O que significa isso? É um indicador que mede o preço médio dos Bitcoins na última vez em que eles foram movidos. Eles foram movidos de uma carteira para outra. Pode ser que eu tenha movido meus bitcoins de uma carteira minha para uma outra carteira minha, né? Mas, em geral, quando se move um bitcoin de um lugar para o outro, significa que, na maioria dos casos, houve uma negociação. Ou seja, ou alguém comprou de alguém
e alguém vendeu para alguém uma determinada quantidade de bitcoins, né? Então, qual foi o preço, né, dessa negociação? E aí, esse indicador calcula isso, o preço médio dessas movimentações no momento em que elas aconteceram, né? E quando o valor de mercado, a capitalização de mercado, está muito acima dessa métrica de valor realizado, né, do valor médio ali, daquela movimentação, significa que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, estão com um lucro muito alto. Elas movimentaram, elas compraram Bitcoin em determinado preço e agora estão com um lucro gigante, né? E aí aumenta cada vez mais a probabilidade dessas pessoas quererem realizar o lucro ou parte desse lucro, né, e venderem alguns bitcoins. E se isso acontecer, ela gera uma pressão de venda, uma pressão de venda no mercado e pode causar correções no preço. E esse Z-score aqui, ele é basicamente uma métrica aqui de desvio padrão e etc., dessa diferença do market cap pelo realized value, tá? E quanto mais próximo dessa região vermelha que está esse Z-score, que é a linha vermelha, maior é essa diferença do market cap para o realized value, aumentando a probabilidade de haverem correções. Então, vocês veem que aqui ainda não está na região vermelha, mas está chegando próximo ali, né? Aqui, por exemplo, olha só, vamos dar uma olhada no histórico aqui desse indicador. Aqui, nesse momento, em 2013, chegou lá na região vermelha o Bitcoin, não, olhando aqui pela capitalização de mercado, teve uma correção. Aqui, nesse outro momento, aqui em novembro de 2013 também, 2014, quase 2014, também chegou de novo na região vermelha, o Bitcoin estava em alta, houve uma correção, aí caiu para a região verde aqui, e aí voltou a subir. Aí, de novo, o MVRV Score chegou na região vermelha, houve uma correção do preço do Bitcoin, né? Então, aqui, não está ainda na região vermelha, mas está a caminho ali, tá? É um indicador para se observar, beleza? Um outro indicador é o Relative Unrealized Profit Loss, que é parecido com o anterior, né? Ele também compara os bitcoins que estão no lucro com os bitcoins que não estão no lucro, etc. E aqui o resultado desse indicador é a linha vermelha, né? Então, aqui, diferente do anterior, ele mostra se o Bitcoin está mais numa região de capitulação, que seria essa região verde aqui, quando a maior parte dos Bitcoins não necessariamente está no lucro ou com um lucro muito grande, e aí tem mais chance das pessoas comprarem, etc. Aquele momento em que geralmente as pessoas estão pessimistas, mas em termos relativos o preço está barato, né? E aí uma região de esperança ou medo, otimismo ou negação, e aqui na região vermelha seria uma região de greed, de ganância, né? Então, aqui, segundo esse indicador, já está na região vermelha, que é a região de ganância, que é a região em que a maior parte dos bitcoins estão num lucro muito grande. Então, ou seja, de novo, aqui comparando a linha vermelha, que é o indicador, com o preço do Bitcoin, que é a linha azul, a maioria das vezes, ó, aqui de novo em 2013, quando chegou na região vermelha, houve uma correção, aquela mesma correção que a gente viu no gráfico anterior. De novo, região vermelha, correção. Aí aqui, região vermelha, correção, né? Correção aqui na linha azul. E vocês veem que não necessariamente, ele ficou bastante tempo aqui na região vermelha, né? E continuou subindo o preço aqui, ó. E aqui a gente está agora na região vermelha, né? A gente já está na região vermelha desde novembro do ano passado, né? Então, o que significa isso? Vai ter uma correção na semana que vem? Não necessariamente, mas significa que a probabilidade de acontecer uma correção aumenta, né? À medida que fica mais tempo aqui nessa região vermelha. O outro indicador que eu acho interessante também, que também um indicador de sentimento, né?
de medo, ganância e etc., é esse indicador aqui, que ele compara várias outras métricas, né? Volume, pesquisa nas mídias sociais, né? No Google, no Bing, etc. Open Interest, que é uma medida para mercados futuros ou mercados de opções, né? Então, segundo esse indicador, está na região de ganância extrema. É um indicador também de sentimento. Quando você está na região de ganância extrema, aumenta-se a probabilidade de ter uma correção de preços. As pessoas estão otimistas demais, entendeu? Quando as pessoas estão pessimistas demais, deixa eu ver se... Deixa eu pegar aqui um prazo de um ano. Olha aqui em março. Em março, o pessimismo era gigante, tá vendo? Nessa região vermelha aqui. Quando o pessimismo é gigante, que é o contrário, né? Isso aqui é bem em finanças comportamentais. Quando o pessimismo é muito grande sobre um ativo, é provável que a probabilidade de ter uma alta no preço daquele ativo aumenta. É que nem as capas de revistas, né? Eu também já fiz um vídeo no meu canal sobre capas de revistas. Quando a capa da Veja lá está estampando que, nossa, a bolsa está subindo muito e o fulano de tal ficou milionário com bolsa e etc., uma pessoa que nem era profissional de bolsa, e começa a estampar essas coisas na capa da revista, cara, a probabilidade de ter uma queda nos mercados é cada vez maior. Agora, pelo contrário, se a capa da revista está sangrando, só mostra crise, catástrofe, fim do mundo, quando tem sangue nas ruas, e a capa da revista mostra lá aquele gráfico assim da bolsa despencando, as pessoas desesperadas, com a mão na cabeça, não sei o quê. Quando o pessimismo é extremo, quando o pessimismo é extremo, a probabilidade de ter uma alta nos preços é maior, aumenta. E aí a gente vê isso aqui nitidamente nesse gráfico. Em março, pessimismo extremo e o preço do Bitcoin subiu, né? Agora, o otimismo extremo pode ser a probabilidade de haver uma correção nos preços aumenta. Eu quero mostrar mais um indicador só aqui, que está dentro aqui desse indicador de medo e ganância, que é o indicador do Google Trends, de pesquisas do Google. Esse aqui é o indicador de pesquisas do Google pelo termo Bitcoin, no longo prazo, de 2004 até hoje, no mundo todo, tá? Não é um país específico. Então, vocês veem o seguinte, que nesse pico aqui de 2017, final de 2017, começo de 2018, que foi aquele pico histórico do Bitcoin, a primeira vez que o Bitcoin chegou em 20 mil dólares, e aqui no Brasil o topo foi em 70 mil reais, né? Que a gente já está muito longe, já passou direto pelo topo de 70 mil reais, mas enfim, esse aqui foi um topo histórico do Bitcoin. E vocês veem que o indicador aqui do Google Trends chegou no 100, no patamar de 100 ali. O que significa isso? Cara, tem muita gente pesquisando pelo termo. Aqui nesse momento, em dezembro, o Bitcoin já estava lá em 20 mil dólares, e aí uma galera começou a entrar no topo, entrar quando já estava em 20 mil dólares. Eu conheço pessoas que compraram Bitcoin próximo dos 20 mil, lá 18, 19 e tal, em 2017, né? Final de 2017, e esses bitcoins que o cara comprou lá no final de 2017 só foram entrar no lucro agora, em 2020, né, com essa alta que a gente teve. Então, é importante tomar muito cuidado também para esses fatores, né? Quando a coisa está muito na mídia, tem que tomar cuidado. Só que, olha que interessante o que está acontecendo aqui. A gente está num patamar alto aqui nesse indicador, está em 64, está alto. Só que ainda não está lá nos 100. O que significa isso? Que quando tem muita busca assim no Google, não é o cara que está buscando no Google aqui, vamos ser realistas, né? O cara que está buscando no Google não é o cara que gera um hedge fund lá que tem bilhões de dólares no fundo dele. Não é o cara que comprou não sei quantos milhões de cotas do Grayscale. Não é o Ray Dalio, não é o Elon Musk que busca sobre Bitcoin no Google. Quem busca sobre Bitcoin no Google é a galera, é o povão, né? Então, são investidores pessoa física, que na maioria dos casos, não é todo mundo, óbvio,
mas na maioria dos casos não tem um conhecimento profundo sobre o Bitcoin. O cara ele está buscando ali pelo hype, entendeu? Porque está saindo muito na mídia, então ele está pesquisando no Google, está pesquisando Bitcoin, como comprar Bitcoin, onde comprar Bitcoin, mas ele não tem muito conhecimento, ele só está comprando por efeito manada, né? Pelo comportamento de manada. Então, aqui, o comportamento de manada, que nesse caso, se a gente usar isso como medida para comportamento de manada, não está tão exacerbado quanto na virada ali de 17 para 18, né? De 2017 para 2018. O que significa que a maior parte, ou pelo menos boa parte, grande parte, vamos dizer assim, desse movimento de alta no preço do Bitcoin pode ser explicado, como a gente já vem falando ao longo dessa live toda, pode ser explicado pela maior entrada de investidores institucionais no mercado. Ou seja, aquela alta lá de 2017, final de 17, virada para 18, ela foi explicada mais pelo hype de pessoas físicas, pelo grande volume de pessoas físicas entrando no mercado. Só que, cara, de 2, 3 anos para cá, né, de 2017 para agora, começo de 2021, o Bitcoin mudou muito, né? Se você fosse olhar as notícias lá que falavam de Bitcoin em 2017, 2018 e até, cara, em 2019, eram ainda relacionando Bitcoin com crime, com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas, com qualquer coisa negativa, né? E as notícias de Bitcoin de 2020, principalmente de março de 2020 para agora, são totalmente diferentes. Notícias falando do CEO do Twitter que comprou Bitcoin, do Elon Musk, do Ray Dalio que está reconsiderando a sua tese sobre Bitcoin, enfim, são notícias totalmente diferentes da época, dando a entender aqui essas informações aqui do Google Trends ajudam nesse entendimento de que provavelmente boa parte do movimento de alta do Bitcoin é explicado pela maior entrada de investidores institucionais no mercado. Quais são os cuidados, né? Qual é a conclusão aqui de tudo isso que a gente falou? Se você acredita que o Bitcoin vai continuar subindo e você quer saber, cara, será que é o momento de comprar ou não? Aproveite momentos de queda, né? Então, tome cuidado, porque o Bitcoin pode ter correções, né? Cara, vai ter correções ao longo do tempo, como sempre teve, como qualquer ativo tem, né? Só que lembre que o Bitcoin é muito volátil. Pô, o Bitcoin subiu quase 40% nos 8 primeiros dias de janeiro e ao longo do mês de janeiro caiu mais de 30%. Então, se você comprou em 42 sem nenhum conhecimento, se comprou em 42 mil dólares sem nenhum conhecimento e se desesperou quando o Bitcoin bateu em 28 mil dólares, tudo isso só ao longo do mês de janeiro, e aí você se desesperou e vendeu, porra, o Bitcoin subiu na sua cara e agora está beijando ali, namorando os 50 mil dólares. Então, primeiro ponto, cara, conhecimento. Busque mais conhecimento sobre o Bitcoin. Não compre só pelo hype, compre pelo entendimento sobre a tecnologia, sobre o propósito, o que está por trás do Bitcoin, por que ele foi criado, por que ele existe. E, de novo, busque entender esses movimentos, né? Vai ter correções ao longo do tempo, isso é certo, isso é garantido. Nada sobe para sempre, nada cai para sempre. Então, busque comprar se você acredita, né? De novo, isso não é uma recomendação de investimentos, mas se você acredita que o Bitcoin vai continuar subindo, aproveite movimentos de queda, aproveite momentos em que ele está caindo, momentos de correções de preços para poder entrar. Você fala assim, pô, Guilherme, eu tenho, sei lá, 20 mil reais que eu quero comprar esses 20 mil reais em Bitcoin. Pô, divide esses 20 mil reais algumas vezes, sei lá, 3, 4, estou chutando, tá? Mais da sua cabeça, mas divide algumas vezes e vai pegando esses pedacinhos que você dividiu, deixa uma parte em, sei lá, renda fixa, e cada vez que tiver uma correção, um movimento de queda e tal, aí você pega lá vamos supor que você dividiu em 4 vezes, você pega lá 5 mil reais, nesse exemplo dos 20 mil, e vai comprando de Bitcoin nesse movimento de queda, entendeu? Então, galera, é isso. Esse foi o recado de hoje.
Bitcoin aí em um forte movimento de alta, batendo recordes. Cara, há 5 meses atrás, quem imagina, né, que 6 meses atrás, um ano atrás, quem imagina que Bitcoin fosse bater em 254 mil reais, como bateu hoje? Eu, há uns 5 meses atrás, mais ou menos, eu estava explicando para os meus irmãos sobre como que funcionava o Bitcoin, como comprar e etc. E aí eu transferi uns Bitcoins para eles, assim, para a carteira deles. E, cara, tá quase que quadruplicando o valor que eu transferi para eles, né? Então, tipo, e foi isso, foi em outubro, né? Em setembro, outubro, por aí. Se não me engano, foi outubro de 2020. O Bitcoin na época estava 73 mil reais. Então, pô, já multiplicou por quase 4. É isso aí, galera. Esse é o recado de hoje. Tomem cuidado aí com essas correções que podem acontecer. E é isso. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!